meus queridos do sétimo ano, vamos dar um passo à frente no nosso conteúdo de números decimais. Lá na página 234 tem comparação de números decimais, tá? Essa parte de comparação é você dizer qual é o número maior ou o menor, fazer uma relação, o número maior e o número menor, ou depois ainda vou comentar por ali números iguais, tá? Então vê, para a gente comparar decimais, a gente vai ter duas possíveis formas de comparação. Uma é quando existe a parte inteira e o outro quando não existe a parte inteira, tá? A gente vendo aqui, ó, a primeira parte, que é quando existe a parte inteira, lembrando que a parte inteira é aquele número que vem antes da vírgula, tá? O número que vem antes da vírgula a gente vai chamar de parte inteira, tá certo? Então vê, todos esses aqui, ó, tem uma parte inteira antes da vírgula, tem um número diferente de zero, ou seja, tudo aqui são as partes inteiras. E para comparar existindo a parte inteira, a gente olha qual é o inteiro maior e vai dizer que aquele decimal todinho ele é maior do que o outro. Ou seja, dá uma olhada aqui na letra A, eu tenho 7,1 e eu tenho 8,4. Em relação à relação que existe aqui, a relação que a gente quer, na verdade, saber é qual é o decimal maior e qual é o menor. O 7,1 em relação ao 8,4, ele é maior ou menor? A verdade, a pergunta é essa. Então, olhando aqui a parte inteira, como o 8 ele é maior do que o 7, a gente pode dizer que o 8,4 é maior do que o 7,1. Ou que o 7,1 ele é menor, aqui ó, ele é menor do que o 8,4. Beleza? Só isso. A gente disse aqui que o 7,1 é menor do que o 8,4. O 7 sendo menor do que o 8, o número decimal 7,1 ele é menor, isso aqui é o símbolo de menor do que o 8,4. Tem alguns alunos aí, eu não sei se, talvez se você que está assistindo tem uma dúvida em relação a como vai ficar, qual é o sinal que a gente coloca o maior e menor, tem dúvida nisso, em relação a isso. A boquinha que está aberta, ela sempre fica para o número maior, tá certo? Você colocando ela no número maior, aí você não tem como errar, você não erra isso aí. Então vê, na letra B aqui a gente tem 5,32 e o 4,8. Olha na parte inteira, a gente sabe que o 5 ele é maior do que o 4. E em relação ao 4,8, o 5,32 ele é bem maior, tá certo? Então, o símbolo que a gente utiliza aqui, ó, boquinha aberta para o número maior, ou seja, o 5,32 ele é maior do que o 4,8. Aqui na letra C, a gente tem 7,001 e 1,002. Então, o 7 ele é maior do que o 1, boca aberta para o lado, o número maior, tá certo? O 7,001 é maior do que o 1,002. Aqui na letra D, a gente tem 4,32 e 3,32. O 4 sendo maior do que o 3, o 4,32 ele é maior do que o 3,32. Na letra E, a gente temos aqui 32,1 e temos aqui 37,4. A relação aqui que existe, a comparação aqui é que 32 ele é menor do que o 37,4, tá? Então 31,1, 32,1 ele é menor do que o 37,4. É só isso quando tem a parte inteira. Quando não tem a parte inteira, a gente vai ter que olhar os decimais, tá? Quer dizer, a gente tem que olhar as casas depois da vírgula, o décimos, centésimos e milésimos. Então vê, aqui todos parte inteira é zero. Olhando o decimal que vem aqui, ó, aqui a gente tem na letra A 0,4 e 0,5.
a gente pode dizer, né, que o 4 ele é menor do que o 5, logo o 0,4 ele é menor do que o 0,5, tá? O 4 sendo menor do que o 5, o 0,4 ele é menor do que o 0,5. Aqui na letra B, a gente vai ter 0,32 e 0,25. Basta olhar primeiro aquela primeira casa que vem depois da vírgula. Então, olhando aqui, ó, eu tenho um 3 e olhando aqui eu tenho um 2. Ou seja, como o 3 é maior do que o 2, o 0,32 ele é maior, certo? Ele é maior do que o 0,25. Repare que eu só fiz olhar a primeira casa decimal que vem depois da vírgula, tá? Então, como o 3 é maior do que o 2, esse número decimal aqui é maior do que o outro. Não precisa olhar a segunda casa decimal que vem depois do 2, tá? Quer dizer, que vem depois da vírgula, não precisou. Na letra C aqui a gente tem o 0,33 e aqui o 0,32. A primeira casa depois da vírgula, ambos nos números aqui são 3. Aqui é o 3 e aqui é o 3. Nós não temos como dizer qual é o maior. A gente precisa ver o próximo decimal. Aqui é o 3, o segundo número depois da vírgula aqui, ó, é o 3. E aqui é o 2. Ou seja, como esse 3, o 3 é um número maior do que o 2, do que o número 2, então o 0,33 ele é maior do que o 0,32, tá? Então, boquinha aberta para o número maior. O 0,33 é maior do que o 0,32. Na letra D, a gente aqui vai ter 0,481 e no outro 0,480. Tá, para esse tipo aqui de comparação, a gente necessita igualar as casas decimais, tá? Então, vê só, como aqui tem 3 e aqui só tem 2, a gente pode acrescentar aqui um 0. A gente pode acrescentar ali um 0, tá? Eu tenho 3 casas decimais aqui, eu tenho 3 casas decimais aqui. Ou seja, a comparação agora vai ser, olhando o primeiro número decimal que vem depois, em ambos, na verdade é o mesmo, o 4, tá? Então, a gente não tem como dizer quem é o maior e quem é o menor. Olhando o segundo decimal aqui, ó, é 8 e no outro número é 8, ou seja, continua igual. Olhando o terceiro decimal, a gente vê que aqui é 1 e aqui é 0. Como o 1 ele é maior do que o 0, o 0,481 ele é maior, tá certo? Boca aberta para ele é maior do que o 0,480. Beleza, gente? A gente aqui olhou o primeiro decimal, são iguais, o segundo decimal são iguais, o terceiro decimal foi onde a gente viu que um é maior que o outro, tá? Na letra E aqui, ó, a gente tem 0,37 e no outro aqui tem 0,3. Igualando as casas decimais aqui, ó, porque aqui só tem 2 casas decimais depois da vírgula, a gente pode acrescentar um 0 aqui, para ficar 2 casas decimais. O primeiro decimal que vem depois da vírgula, em ambos aqui é o 3, ó, 3 e 3, não tem como a gente dizer quem é o maior e quem é o menor. Olhando o segundo número decimal que vem após a vírgula, aqui é o 7 e aqui é o 0. Como 7 é maior do que o 0, então o 0,37 ele é maior, boca aberta para ele é maior do que o 0,30, certo? É como se a gente tivesse 37 centavos, é muito maior do que 30 centavos. Aqui na letra F, o primeiro número que a gente tem é o 0,58 e no segundo número, o segundo número que a gente tem é 0,588. Repara que aqui só tem 2 casas decimais, aqui tem 3. Então a gente pode acrescentar um 0 aqui para ficar as casas decimais iguais. Olhando o primeiro decimal que vem depois da vírgula, a gente vê que é o 5, em ambos são iguais. O segundo decimal também são iguais, 8 e 8. Já o terceiro decimal, ó, aqui eu coloquei um 0 e aqui já tinha, na verdade, um 8. Como o 8 é maior do que o 0, a gente pode tirar de conclusão que
o 0,580 é menor, tá? É menor do que o 0,588. Comparação de decimais é só isso, tá certo, gente? Tem que ver se tem parte inteira. Não tendo parte inteira, sem parte inteira, a gente olha os decimais que vêm após a vírgula, certo? E aí vamos fazer umas questões da página 234. O exercício 1 está dizendo que, observe a cena, aí tem duas crianças que estão medindo uma mesa. O primeiro diz que o comprimento da mesa é 1,5, tá aqui. E a segunda criança diz que o comprimento da mesa é 1,50. E aí a pergunta é, a medida dos dois é a mesma e por quê? Então vê só, eu coloquei a medida do primeiro garoto aí 1,5 aqui e a medida do segundo garoto 1,50 aqui. Eu transformei esses dois decimais para fração. Lembrando que aqui o 1,5 ele fica com o numerador. Como aqui só tem um número após a vírgula, que é o 5, eu completei com a potência, uma única potência de 10, ó. 10 com um único zero. Aqui, como tinha 1,50, eu coloquei o 150 como numerador, sem a vírgula, tá? E como tem duas casas decimais, ó, eu coloquei a segunda potência de 10. 10 elevado a 2 é 100, tá? Dois zeros, porque duas casas decimais, um zero, uma casa decimal. E aí eu simplifiquei as duas frações, onde a gente descobriu que é 3 meios e 3 meios. Ou seja, o que a gente pode tirar de conclusão nisso aqui? Essas duas frações, elas são iguais, tá? E esses dois números aqui, ó, tanto o 1,5 como 1,50, eles são decimais equivalentes, tá? Então aqui, ó, são decimais equivalentes e eles são iguais, ou seja, são a mesma coisa, tá? Então aí são iguais, tá? Porque tá aí, eles vão dar 3 meios e 3 meios. Se você dividir 3 por 2, vai dar um decimal, ou seja, igual 1,5, tá? Na segunda questão, vamos fazer a segunda questão. Vamos aproveitar aí aproveitar essa página e fazer algumas questões envolvendo, acho que é mais essa parte de comparação, tá? A segunda questão está dizendo, dentre os números a seguir, quais têm o mesmo valor. Então, tenho 2,3 aqui, depois tenho 2,030, depois o 2,0, o 3 e mais dois zeros, depois o outro número é o 2,03 e por último 2,003. E aí ele pergunta quais têm o mesmo valor. Então vê só, quais têm o mesmo valor. Do mesmo jeito que eu completei aqui com zero, ó, deixa eu ver nesse daqui, ó. Aqui, por exemplo, esse número aqui, 0,480. Se por acaso aqui tivesse um quarto número aqui, eu deveria completar com outro zero aqui, ó. Ou seja, ficaria 4.800, aqui ficaria 4.881, tá? Eu completei com a mesma quantidade de números, ambos, tanto aqui quanto aqui. O que eu estou falando é isso, ó, vê? Dá uma olhada aqui na segunda questão. Nesse número 2,3, a gente tem que ver se tem um outro número aqui que tenha pelo menos 2,3, independente da quantidade de zeros que tiver à direita, tá? Olhando para cá, não tem outro número fora, não tem outro número aqui que tenha 2,3, ou seja, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Esse número aqui não vai ter um outro correspondente aqui, tá? Esse aqui a gente pode dizer que ele está fora totalmente, porque não tem um outro número igual a ele. Olhando os outros números aqui, ó,
dar uma olhada aqui, principalmente nesses dois. O que eu tô querendo falar está justamente aqui, tá? Esses dois números aqui, ó, 2,030 e esse 2,0300, eles são iguais, tá? Agora, por que eles são iguais? Independente da quantidade de zeros que vai ter depois aqui, ó, depois desse 3 e depois desse 3, como aqui tem um zero e aqui tem 2, esse zero não vai interferir em nada. O mesmo acontece aqui, ó, esse 2,03 é o mesmo número desse, que é o mesmo número desse. O que eu quero falar é que esses três números aqui, eles são iguais. São iguais, tá? São iguais. Independente da quantidade de zeros que tiver depois, isso aqui não influencia. Ou seja, o 2,030, o 2,0300 e o outro número 2,03, ambos são iguais. Os zeros que estão aqui, como não vão influenciar, dá uma olhada. Eu posso fazer isso, tá? Ou eu posso fazer isso, acrescentar um zero aqui e um zero aqui. Os números ainda são os mesmos. Eu posso acrescentar mais dois zeros aqui e dois zeros aqui. Os números são os mesmos. Ainda posso tirar um zero daqui, acrescentar mais um aqui e deixar esse assim. Os números são os mesmos, tá? Então, os três números aqui, ó, independente da quantidade de zero que vai ter depois de zeros, tá? De zeros. A quantidade de zeros que está depois aqui não interfere, os números são iguais. Agora, esse último número aqui, o 2,003, ele já vai ser diferente dos três aqui, tá? Por quê? Porque aqui ele tem um zero a mais. Esse um zero a mais que está justamente antes desse 3 faz com que esse número ele seja diferente, tá? Esse daqui, ele é diferente de todos, tá? Ele é diferente. Ele chega a ser também diferente desse. Repara que aqui a gente tem 2,3 e aqui a gente tem 2,003. Ok, meus queridos? Então, fica ligado, porque são detalhes que a gente tem que se amarrar nessas coisinhas. E aí a gente vamos fazer a questão 3. Deixa eu apagar aqui. Questão 3 vai envolver a comparação. Aí já é a mistura de inteiros com, quer dizer, decimais tendo a parte inteira e sem a parte inteira, tá? A letra A aqui, deixa eu só pegar o livro, aqui tem tantos zeros, a gente tem 0,07, esse 7 aqui tem 3 zeros, aqui a gente tem 0,07, isso aqui é a letra A letra B, a gente tem 6, e aqui 6,000, na letra C 0,015, 0,150, na letra D a gente tem 9,32, aqui 9,32, ainda completa com zeros, na letra E 2,025. É importante, meus queridos, estar sempre de olho nessas observações pequenininhas aí que aparecem nesse conteúdo, tá? Então, vê só. Use o sinal de igualdade e desigualdade para comparar, tá? Igual e diferente, tá? Diferente. Então, vê. Esse número aqui, 0,07000, em relação ao 0,07, eles são iguais, são diferentes. É isso que está perguntando aí no livro, tá? Do mesmo jeito que eu falei aqui, que os zeros após esse número aqui não vai influenciar nada, o mesmo acontece aqui, ó. Esses números aqui, eles são iguais, tá? Então aqui, ó, uma igualdade, eles são iguais. Aí alguém poderia perguntar aí, tem uma dúvida, professor, mas aqui tem 3 zeros, aqui não, ó. Depois do 7 tem 3 zeros aqui e aqui não. Será que esse número aqui, ele não é maior do que esse? Na verdade, meus queridos, ele não é maior, tá? Esse zero aqui, ó, depois do 7, eles não vão influenciar nada, ó. Olha, certo?
não vai influenciar nada. Do mesmo jeito que tinha 3 zeros aqui, ó, eu posso colocar 3 zeros aqui também, ó. Os números são os mesmos, tá? Então aqui uma igualdade pertinente ali, tá? Na letra B a gente tem 6 e o outro 6,000. Meus queridos, aqui também são iguais, tá? Supondo, aqui são iguais, quando a gente escreve um número inteiro, tá? Deixa eu só relembrar para vocês o número inteiro. O número inteiro foi o conjunto que a gente viu, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são todos do conjunto dos inteiros. Eu acho que os meus queridos lembram disso aí. Quando eu estou falando, quando eu estou escrevendo o número inteiro 5, eu posso escrever o número inteiro 5 assim, ou assim, ó. Número inteiro, pronto, assim, com um zero. Posso escrever assim, eu ainda tenho 5. Assim, eu ainda tenho 5 e a quantidade de zeros que eu vou colocar após essa vírgula não vai influenciar. O número ainda continua sendo inteiro, tá? Inteiro. Só lembrando que esses números decimais aqui, eles não faz parte do conjunto dos naturais, tá? Os naturais aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Eu confundi os conjuntos aqui, mas os naturais é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, é infinito, tá? Então, esse aqui é um número natural, porém, esse número natural eu posso escrever 6,000000. Se eu colocar um número diferente de zero aqui, ele já passa a ser um decimal, tá? Então, os números aqui são iguais. Na letra C, a gente tem 0,01 e um 5 e o 0,150. Repara aqui que os números são totalmente diferentes, né? Porque, vê, na primeira casa decimal depois da vírgula, a gente tem aqui o 0 e aqui a gente tem 1. Ou seja, já são diferentes, tá? Então aqui um sinal de diferente, tá? Aqui na letra D, a gente tem 9,32. Acaba por aí. Aqui a gente tem 9,3200. É a mesma ideia do que eu estava explicando aqui, ó. Ou a gente apaga esses dois zeros e aí os números ficam iguais, ou a gente acrescenta aqui que não vai interferir em nada, ó, certo? De qualquer forma, isso aqui são iguais, tá? Na letra E, a gente tem 2,025 e aqui 2,25. O primeiro decimal que tem depois da vírgula, aqui já é 0 e aqui é 2, tá? Então, os números aqui são diferentes, tá? E a gente fazendo uma comparação aqui, ó, dizendo quem é o maior e quem é o menor. Uma comparação que a gente pode fazer aqui, ó, os números são iguais, tá? E a gente não pode dizer que esse, em relação a esse, é maior ou menor. Aqui a mesma ideia. Aqui, ó, esse número aqui, o 0,015 e o 0,150, esse daqui ele é menor do que esse, porque o único decimal que vem aqui, o primeiro decimal que vem depois da vírgula é o 0, e aqui é 1, ou seja, o 0 como sendo menor do que o 1, o número por completo, o 0,015, ele é menor do que esse, tá? Ou seja, são diferentes. Aqui, ó, são iguais, não pode, a gente não tem como dizer, não há a necessidade de dizer que esse é maior que esse, são iguais. Na letra E, eles são números diferentes, tá? Porque depois dessa vírgula, o decimal 0, ele é diferente do decimal 2, dizendo quem é o maior e quem é o menor. Esse número aqui, ele é menor do que esse, tá certo? E na letra E, a gente tem o número 9, escrito de duas formas, tá? 9 e o outro 9,00. Ambos são iguais, tá certo, meus queridos? Então, vou parar por aqui. A gente viu, no começo da nossa aula, a comparação de decimais, tá? A gente comparou, disse que um é maior ou que um é menor em relação ao outro, tá certo? E aí eu fiz a questão 1, 2 e 3 da página 234, ok? Vou gravar um outro vídeo fazendo questões do conteúdo passado, tá?